Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu demorei um pouquinho de fazer vídeos porque eu estava no meu processo, estava em reflexão, em cura, em coragem do masculino. E eu tive muita reflexão todos esses dias, né? Que eu estive fora do ar, digamos assim, de gravar, né? Os vídeos para vocês. Então, hoje é uma nova configuração. Eu não estava muito bem para aparecer e, e vou fazer assim, que eu acho mais conveniente no momento do que eu sinto, né? Então, eu estava reflexionando sobre minha jornada, meu despertar desde o princípio e, e eu sinto a necessidade de ser eu, primeiramente para conversar com vocês, para que vocês entendam como que é um despertar, né, de espiritual, de consciência, o que sente. Não é fácil dilacerar a alma, né? É como se fosse tá acabando o mundo, ou seja, uma coisa bem forte. Então, vocês podem estar nesse caminhar. Há pessoas que é mais tranquilo, e há pessoas que não, depende da pessoa, depende da configuração que veio despertar aqui. Todo mundo não é igual, somos pessoas diferentes. Então, eu vejo muito vídeos, né, sobre chamas gêmeas. E aí eu faço uma reflexão por que eu vejo tanta gente falando sobre chamas gêmeas. Parece que é tão assim raso. É como se fosse uma coisa normal, né? E não é normal. Eu sou uma pessoa que eu estou aqui agora. Eu sou a pessoa que não poderia estar aqui agora, ou seja, porque foram tantas curas desde o meu despertar em 2020, 2019. 2019, 2020, mais ou menos foi por aí que eu comecei a dar aquela despertada boa. Então, até hoje, eu sigo ainda na minha caminhada. Eu sigo despertando. Então, claro, nesse momento, eu sinto que eu posso falar coisas com a minha experiência. Posso falar sobre sentimentos, sobre emoções, sobre todo que engloba, né, a cura, né, de um ser. E eu vejo muitos vídeos, muitas pessoas que falam mais raso, mais superficial da dinâmica, assim, que não contam muito bem o que é realmente um despertar de chamas gêmeas. Então, eu não posso julgar, mas eu dou minha opinião. Tem muita gente que está falando sobre o tema, mas não é. E eu, com minha humildade, tá? Dentro de mim, eu observo, eu escuto, tal. E eu sinto que aquela pessoa não tá na caminhada de chamas gêmeas. Porque não é uma coisa que passa momentâneo, não é porque você vem despertando desde os primórdios do primeiro ano até agora. Ou seja, quando eu entendi que eu estava
já na dinâmica, já fazendo o alinhamento, né? Para que todos se reunissem, é que todos vão, toda a egrégora, né? Estão ali trabalhando para que essas pessoas que estão desde anos atrás tendo despertar de consciência e se curando sempre, porque não é de um dia para o outro que vai curando todas as tuas, como se diz, mazelas, tudo que você passou, porque é uma vida toda de cura da tua criança interior, de tudo o sofrimento que você teve, né? E eu não entendo que uma pessoa sai falando coisas rasas, porque o sofrimento é muito grande. É muito grande porque você tem dependências, e a dependência vem de ancestro, vem da sua família, até você entender isso, até você integrar isso tudo, é um caminho largo, é um caminho árduo, né? Então, quando fala em romantização da dinâmica, eu entendo que é aquela romantização que é da dependência emocional, né, que a gente tem. Então, você fica configurado em determinados relacionamentos que você conhece essas pessoas, né, na tua caminhada, e vem repetindo padrões com essas pessoas. Desde a infância, não é desde quando você cresceu, é desde que você conheceu tua chama, não é. Não tem, eu não entendo, não entra isso na minha cabeça, que a pessoa chama gêmea e que ela descobriu quando encontrou o gêmeo. Não, não tem nada a ver. Esse é meu pensamento e essa é a minha opinião, porque eu sou a última pessoa do mundo que eu pensei que eu estaria aqui falando com vocês dessa forma. Eu sabia que eu tinha um propósito, eu sabia desde pequena que meu propósito era grande, mas não sabia o que era. Eu gostava muito de cantar, eu pensava que era isso, e realmente não era, porque nem isso eu pude fazer pela minha criação, pela minha vida, né? Com meus familiares, da minha família toda desestruturada, de mulheres, que eu já falei em outros vídeos. Então, eu fico imaginando, porque há pessoas na internet, 1001 pessoas, que já vão para umas coisas totalmente fora da caixa. Eu sei muito bem que a gente tem que mudar o mindset, tem que sair da caixinha, né? Da caixa que a gente criou, mas dentro da gente. Então, de repente, você está escutando lá antes de você saber o teu processo, né? Se você está escutando lá que uma pessoa tá te falando sobre extraterrestre, por exemplo. Você tem que fala em palavras difíceis, em coisas difíceis, que você até acredita, mas é coisas que é o último, porque o processo é de dor, é de cura. Então, até você sair daí, até você saber que você tá finalizando a dinâmica, porque é assim, quando você se deixa, você se rende, né? Depois de muito, da tua vida toda, errando, repetindo padrões,
e não tendo consciência, por isso que se chama despertar da consciência, porque você vai repetindo muitas coisas da tua família, dos teus antepassados. E tem gerações, gerações, e claro, e muita gente fala de vidas passadas, fala de conexão com a quinta dimensão, e daí vai. E daí vai. Gente, vamos começar desde dos primórdios. Porque, claro, você vem fazer a cura até das vidas passadas, mas o primeiro é aqui nessa vida. O primeiro é aqui nessa vida. Não tem como fugir. Então, quando você começa a se render no processo, a tua chama verdadeira, ela te coloca nesse lugar de você se render a não estar correndo atrás dele, a você ter esse auto-amor. Você nota, porque o sentimento é outro do que relações tóxicas, porque tem muita gente enganada em relações tóxicas. Então, como que eu comecei a investigar, fazer investigação? Eu fiz investigação de tudo, desde 2019 que eu comecei, né, a despertar. Eu investiguei tudo. Até essa caminhada foi de investigação, foi de passar de fase com outras pessoas, com relacionamentos kármicos, e isso traz essa bagagem, né, emocional, mental, e de cura e de tudo. Ou seja, é uma cura profunda da alma, é uma cura profunda do ser. Não é uma coisa rasa que você encontra a tua chama gêmea e daí fica. Não existe isso, por isso que ela é uma caminhada longa. Você não vem já programada para ir para o coletivo e falar tudo que você quer, inventar coisas e falar ali e vomitar, né? Como você diz, vomitar na cara do povo, do povo que está despertando. Não, porque talvez você está despertando, mas não é por ser chamas gêmeas. E outra, as chamas gêmeas verdadeiras, elas têm uma vibração muito alta. Só que elas não creem que tem essa vibração. Elas não creem. Quando elas vão para um lugar, que elas estão no lugar, elas levam luz, mesmo com todas as dores ali. Elas são luz. Ou seja, elas entram no lugar, qualquer chama gêmea entra no lugar, aquilo expande. Então, eu tinha medo disso. Eu tinha medo porque eu falava, mas o que é isso, meu Deus do céu? Porque eu atraía tanto o bom quanto o ruim, quanto as pessoas mal intencionadas. Eu era muito inocente. E depois que eu ficava com medo, claro, aí eu tentava fazer como elas, eu tentava, com a minha atitude, fazer como elas. E não dava certo, porque assim eu me machucava também. Então, uma forma que eu descobri, que eu vou dizer aqui para vocês nesse áudio vídeo, para vocês ir buscar esse conhecimento, ou alguém que pode medir para vocês, alguém respeitado, é uma pessoa que faz radiestesia. E há um gráfico radiestésico de Bovis, da escala de Bovis, que se pode medir a vibração da pessoa. Se vocês forem aí
encontrado uma pessoa responsável, uma pessoa profissional de muito tempo, ela vai medir e ali vocês vão saber se vocês estão numa caminhada de chama gêmeas. Porque ali a vibração acima de 40 milhões, 60 milhões, você já está com a tua consciência expandida, né? E ali vocês vão saber se vocês são realmente chamas gêmeas. Vocês podem estar despertando com relacionamentos, mas pode ser que vocês não são chamas gêmeas. E tá tudo bem, tá ótimo. Porque eu tenho uma opinião bem formada que pessoas que são chamas gêmeas não são nada do outro mundo, não. Elas têm uma vibração alta, que é de uma pessoa que veio para curar, para ajudar a curar essas feridas. E não onde estiver essa pessoa cura. Querendo ou não, ela cura só com ela estar ali, né? E fazem isso, depois vocês comentem aqui se alguma chama gêmea ou não, não tem problema. Eu estive dual todos esses anos. Eu não creia. Eu falava, mas não pode. Eu sempre tive, eu sempre gostei de ter certeza de tudo, de tudo. E a gente nunca tem a certeza de que é chama gêmeas. Mas chega um momento da jornada que pede isso. O teu ser pede, porque você não está conseguindo avançar, né? Porque você fala assim, não, meu propósito é outro, alguma coisa diferente, mas não é esse, porque... Só que você não desiste. Não é porque você uma pessoa normal não vai conseguir chegar até o fim da linha, que é a união. Porque agora, no meu caso, agora mesmo, eu tô assim, se eu me unir, ótimo. Se eu não tiver a união com a minha chama, tá ótimo também. Mas eu decidi isso dentro de mim, do nada, ou seja, porque o sentimento, primeiro é o sentimento que vem, para daí você decidir. Vem aquele sentimento que você já não tem aquela saudade louca, o campo dela não afeta tanto o seu, e de repente, antes afetava muito, 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 muito as energias, tanto da chama como de todos, porque as chamas gêmeas, elas são um campo de amor. Esse amor está ali dentro delas, mas elas não acreditam pelo fato que elas passaram dores desde criança. Abandono, rejeição, todas essas feridas aí, todos os traumas, é desde pequeno, desde criança, não é de agora. Então, as pessoas estão sobrevalorando uma conexão normal de karma para sair da dependência e não saem. Então, elas entram em relações de narcisista com narcisistas e é muito duro isso. E tem muitas pessoas empáticas que são trabalhadores de luz, que são semílias estelares, pode ser, que são médiums, que são fora da caixa mesmo. E não estão em uma caminhada de chamas gêmeas. Porque as chamas gêmeas, elas têm um pensamento diferente do outro. Elas creem naquilo. Elas vêm já dentro delas, elas sabem que elas são diferentes desde pequena, passa por muita coisa na vida toda até chegar ali, para ela ter essa bagagem de experiência.
Então, é muito fácil confundir. Se eu estive confundida todo esse tempo, quando eu comecei a despertar, e vocês também podem estar. Eu até o último momento, até encontrar minha chama, eu pensava que os outros eram as chamas. Porque liga ali, te conecta de uma forma... É como se Deus faz assim, agora, e liga uma chave. Agora você vai começando a despertar. Vem, acabou a brincadeira, vamos lá, porque você não tá vendo os padrões aí que tem que limpar, você não está... Você está no caminho, porque nós estamos. Não é que não estamos, é que a gente fica repetindo tudo. Então Deus fala assim, não, acabou o parquinho aqui, vamos que você tem um propósito. E muitas vezes o propósito não é só falar na internet, ou eu sou isso, eu sou aquilo, ou deixo de ser. Muitas vezes é você na tua comunidade, na tua família, na tua escola. É a tua comunidade. Pode ser 2 pessoas, você e seu cachorro também. A gente tem que desmistificar isso que tem que ser o super-homem, a Mulher Maravilha. Não, isso aí é ego. Ego, eu escutei desde 2019 muita coisa, eu só acompanhava, eu até o tarô, eu tenho, como eu já disse para vocês, eu tenho mais de 100 tarôs e oráculos, eu gosto muito, porque me ajudou muito com a minha caminhada. Expandiu meus dons espirituais também, né? E foi o meu processo. Só que não nenhuma leitura vai manifestar na tua vida, né? Se você não estiver trabalhando dentro de você. Não manifesta, você fica ali enganchada nas leituras. Eu fiquei enganchada nas leituras do YouTube, de Chama Gêmeas, e fiquei enganchada também nas minhas leituras. Ou seja, porque sempre estava ali. A leitura é presente, não é nem futuro, nem. Não, é aqui, está acontecendo aqui agora. Mas você, tipo assim, você lê aquilo, você sente aquilo que está acontecendo, tudo que vai. Aí te dá um prognóstico de que vai acontecer, mas nesse momento presente está ali, mas não está. Não, você não manifesta. Você não manifesta com a vibração que está. Entende? Com as dores tua, as chamas gêmeas, elas têm ter, né, ali a vibração muito alta, mais alta que os demais, mesmo com as dores, mesmo com mais, nós não conseguimos manifestar. Eu sou uma pessoa que eu nunca manifestei coisas conscientes. Eu tava assim como aqueles bonequinhos que lá em cima fica, toma, é isso, aleatoriamente, para manifestar alguma coisa interessante na minha vida. Desde dinheiro, alguma coisa matéria. Sempre tive essa dificuldade tremenda de manifestar. Desde criança, nunca manifestei uma bicicleta. Para vocês terem noção que não é o caso. Então, quando você é ativado ali para ter esse despertar, você já está cansada de repetir, ou cansado de repetir os mesmos padrões. Agora, o que adianta vocês estarem escutando 1000 vídeos, um mais arrepiante que o outro, sobre coisas que vocês nem imaginam? Ou seja, eu fico em choque. Umas coisas diferentes que vem ensinar e tal para você, antes de falar o que tem eles dentro deles mesmo, da jornada da vida, da alma, do ser.
as dores profundas. O que eu passei em toda a minha vida, da minha família, de tudo, em termos de dinheiro, de trabalho. Eu era dependente emocional, eu era dependente financeiro, eu era dependente de tudo. De tudo, porque eu não entendia, eu não... E as pessoas de fora me viam como a rainha, né, do pedaço. E não era nada disso. Eu podia ser melhor em outros aspectos, mas as chamas gêmeas sempre foram... elas sempre têm essa parte amorosa do ser ali que impacta as pessoas, né? Impactam com a amorosidade, esse amor incondicional que a gente pode ter, né? Pelo outro, até pelo outro, mais pelo outro que pela gente, porque essa jornada vem para a gente entender que nós somos amor também, temos que trabalhar esse auto-amor, né? Desde de resgatar tua criança interior, e é muito árduo, é muito árduo. Então, eu venho aqui hoje para abrir a mente de vocês e ajudar de uma forma do que eu passei, entende? Da minha experiência, mas não daquela experiência que é rasa. Ah, não, tem os despertar, só que não entra em detalhes. As pessoas não entram em detalhes, não fica transparente nos detalhes. Então daí já vai para outras coisas, né? Que não tem nada a ver ali, que vocês não conseguem daí fazer as curas que tem que fazer. A minha família, a minha mãe, meu pai, que eu conheci aos 40 anos, tudo isso faz parte de tudo, né? A tua vida faz parte de tudo isso. Porque aí é muito quando você chega na parte que você já solta a tua chama gêmea, e é porque você passou por todas as curas possíveis. Talvez você esteja num relacionamento kármico e você não sai daí porque você não avança. Porque a tua chama tá esperando ali, você tá esperando. Porque uma chama gêmea, ela desde pequena, ela não se sente pertencente, porque ela só fica lá no mundo dela espiritual e custa muito ela trabalhar com os chakras inferiores, né? E então temos que despertar. Temos que despertar já. E se você não está numa caminhada, tudo bem, tá ótimo, melhor para você. E se você estiver, você tem que fazer uma recopilação da sua vida todinha, porque é você que vem curar todos os seus ancestros. Você vem para a cura dos seus ancestros. É um peso que só a chama gêmeas pode, que ela consegue, principalmente a feminina, que vive só conectada lá com Deus, com o universo, que fica lá naquele mundo dela espiritual. Porque daí ela não trabalha esses chakras aqui inferiores. Eu tive muito problema no trabalho. Eu tive muito problema no financeiro. Ou seja, só que eu ia no trabalho, eu fazia tudo. Eu gostava de fazer tudo. Eu era melhor, mas eu não conseguia ficar. Eu ficava doente. Em todo o trabalho que eu fazia, CLT, principalmente, eu não ficava. O máximo que me durou foi 6 meses, 7 meses. Então, eu não conseguia manifestar, eu não conseguia trabalhar esses chakras inferiores, só os superiores.
Mas eu sabia muita coisa, eu via muita coisa, eu era cirúrgica em tudo. E chega um momento que você fala, nossa, por que que acontece isso comigo? Quem eu sou?